Olá, você que nos assiste pela Rede Alesp. A partir de agora, você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, dia 29 de novembro de 2019, sexta-feira. A partir deste momento, preside os trabalhos da Casa o deputado Gilmaci Santos, do Republicanos. Presente, em nome regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convido o nobre deputado Coronel Telhada para ler a resenha do expediente. Senhor presidente, nós temos aqui um requerimento do deputado Gil Diniz, requerendo nos termos regimentais que se registre nos anais da Casa voto de congratulações com a população de Álvares Machado, pelo aniversário do município a ser comemorado no dia 30 de novembro, portanto, amanhã. Somente isso, senhor presidente. Muito obrigado, nobre deputado Coronel Telhada. Senhores deputados, convocação. Nos termos do disposto do artigo 18, inciso 3º, a linha D, combinado com o artigo 45, parágrafo 5º do regimento, ambos do regimento interno, convoco reunião extraordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, realizar-se na segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2019, às 10 horas, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apreciar o projeto de lei complementar 80 de 2019. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do disposto do artigo 18, inciso 3º, a linha D, combinado com o artigo 45, parágrafo 5º, ambos do regimento interno, convoco reunião extraordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, realizar-se na segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2019, às 10 horas e 30 minutos, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apreciar o projeto de lei complementar 80 de 2019. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do disposto do artigo 18, inciso 3º, a linha D, combinado com o artigo 45, parágrafo 5º, do regimento interno, convoca reunião extraordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, realizar-se na segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2019, às 11 horas, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apreciar o projeto de lei complementar número 80 de 2019. Senhoras e senhores, passamos agora ao nosso pequeno expediente, convidando para fazer uso da palavra o novo deputado Jorge Lula do Carmo, Paulo Lula Fiorilo, Carla Morando, Vinícius Camarinha, agente federal Danilo Balas, Federico Dávila, Edmir Chedi, Sebastião Santos, deputado Caio França, deputada Janaína Pascoal, deputada professora Bebel Lula, deputado Enio Lula Tato, deputado Douglas Garcia, deputado Castelo Branco, deputado Luiz Fernando Lula da Silva, deputado Coronel Telhada. Tem vossa excelência tempo regimental. Nesse momento, na tribuna, o deputado Coronel Telhada, do Progressistas, que tem a palavra pelo tempo regimental de 5 minutos nesse pequeno expediente. Coronel Telhada. Senhor presidente, senhores deputados, assessores e funcionários aqui presentes, a todos que nos assistem pela rede Alesp, quero saudar também a nossa assessoria policial militar, na figura do cabo Dalo e da soldado Raquel. Quero começar a minha fala hoje saudando os municípios aniversariantes. O município de Franca e o município de... Perdão, ontem foi dia 28, foi Franca. Nós não tivemos aqui a sessão ordinária, tendo em vista o funeral do Augusto Liberato. Então, na data de ontem, quinta-feira, 28 de novembro, foi a cidade de Franca. E hoje, sexta-feira, dia 29 de novembro, aniversariando os municípios de Mirante do Paranapanema e Promissão. Portanto, um grande abraço a todos os amigos e amigas dessas queridas cidades. Hoje, dia 29 de novembro, também é comemorado o Dia do Soldado Desconhecido. Todos os países têm um túmulo do soldado desconhecido, que soldados que morreram em guerra e não tiveram a sua identidade reconhecida, ou porque o corpo estava sem condições de reconhecimento, ou porque foram enterrados em algum lugar e o corpo foi achado depois. É uma tradição que em todos os países existe, com o propósito de honrar a memória dos soldados que perderam as vidas lutando por suas pátrias, mas os corpos não foram identificados. Esse costume começou em 1920, quando um soldado da Primeira Guerra Mundial foi enterrado na abadia de Westminster, na Inglaterra.
e teve como objetivo dignificar todos os soldados que deram a sua vida pelo Império Britânico. No Brasil, nós temos aqui no Rio de Janeiro o Monumento Nacional de Mortos da Segunda Guerra Mundial, e foi inaugurado em junho de 1960. Lá estão todos os corpos dos soldados que morreram na Itália ou em combate na Segunda Guerra Mundial. Ele contém as urnas de soldados também não identificados, simbolizando o soldado desconhecido. Quero também parabenizar aqui, eu tenho 2 tios que estão fazendo aniversário nesse mês de novembro. Quero parabenizar o tio Silas, lá de Jundiaí, que fez 70 anos, e o Davi, aqui da Lapra, em São Paulo, que fez 80. Um abraço aos 2. Hoje, pelas 5 horas da manhã, nós terminamos mais uma operação São Paulo Mais Seguro. Essa operação foi desenvolvida em todo o estado de São Paulo e contou com um número de 18.177 viaturas, 18.177 policiais militares, 7.742 viaturas e 11 aeronaves. Foram abordadas 22.552 pessoas e presas 214 mil pessoas. Vejam que é um número bem significativo por um dia de serviço. 19 armas apreendidas e 250 quilos de drogas no geral. Parabéns à nossa Polícia Militar pelo trabalho que desenvolvem diariamente. Infelizmente, nessa madrugada, morreu mais um policial militar, desta vez no Rio de Janeiro. É o subtenente Alessandro Groetas da Silva. Alessandro Groetas da Silva, de 47 anos. A foto está ruim, mas foi a única foto que nós conseguimos aí. Ele estava na residência dele, quando por volta das 2 horas da manhã, 2 criminosos invadiram a casa do policial. Renderam a família, queriam dinheiro e já avisaram que se fosse policial eles iriam matar. Diante disso, o policial só restou entrar em luta corporal com os indivíduos, mas ele acabou sendo baleado, foi socorrido no hospital Dr. Adalberto da Graça, mas faleceu. Os marginais fugiram levando a arma do policial militar. Esse subtenente Alessandro Groetas da Silva estava na Polícia Militar do Rio de Janeiro desde 95 e deixou esposa e um filho. E, finalmente, queria encerrar a minha intervenção de hoje, senhor presidente, falando do funeral que nós tivemos aqui na data de ontem e de hoje, do apresentador Augusto Liberato, que faleceu vítima de um acidente doméstico lá nos Estados Unidos. E eu quero agradecer daqui muitas pessoas, em primeiro lugar, o presidente da Assembleia, por ter permitido que o velório fosse realizado aqui na Assembleia Legislativa. Quero agradecer a assessoria policial militar aqui da Assembleia, na figura do capitão Fabre, do capitão Pontes, do tenente José Antônio, enfim, de todos os oficiais de praças, que ficaram 24 horas praticamente ininterruptos, aí, dobrando o serviço. Vou pedir para que seja feito um elogio individual a todos os senhores e senhoras. Muito obrigado pelo trabalho que os senhores fizeram. Também aos funcionários da Casa, à Prefeitura, a toda a Polícia Militar também, que trabalharam com o Corpo de Bombeiros, com viaturas da rodoviária para trazer o corpo até aqui, com viaturas do trânsito para levar o corpo até, junto com o carro de bombeiro até o Morumbi, com o pessoal do 12º Batalhão, né, Dalo? O pessoal do 12º Batalhão, que também prestou um apoio aqui no reforço do efetivo. E quero agradecer também a todo o povo de São Paulo. Milhares de pessoas passaram por essa casa, desde ontem, quando foi aberto ao meio-dia, até hoje, às 10 horas da manhã, quando foi fechado. As pessoas, deputado Gilmaci, aguentaram mais de 4 horas de fila, debaixo de chuva. À noite, no final da tarde, deu uma boa esfriada, e o povo permaneceu, fez questão de comparecer e dar um abraço na família do Gugu. Então, eu quero aqui, em nome de toda a família, agradecer a todo esse povo que teve a coragem de enfrentar as intempéries, 4 ou 3 horas de fila, simplesmente para render a homenagem a esse grande apresentador, Augusto Liberato, que nesse momento já se encontra sepultado lá no cemitério Getsemane. Então, muito obrigado a todos. Mais uma vez, a assistência militar, a Assembleia, a Polícia Militar, a Prefeitura e a todo o povo de São Paulo. Muito obrigado por tudo que fizeram. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, coronel Telhada. Convidamos agora o nobre deputado Carlos Gianazzi. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia. Senhor presidente, eu
queria aqui dizer que no último dia 26, o Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo, que nós conhecemos, que nós não, que os servidores já cunharam até uma frase dizendo que o Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo é a casa dos horrores. Né, publicou um comunicado, que o comunicado do Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo é o comunicado número 92. Esse comunicado, senhor presidente, né, ele respalda, na verdade, uma medida provisória que foi publicada recentemente pelo governo federal, pelo governo Bolsonaro, contra os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Eu fico chocado com a rapidez com que o Departamento de Perícias Médicas publicou esse comunicado. É um comunicado que diz o seguinte, senhor presidente, que o acidente, né, no trajeto, quando um servidor público estiver indo ou voltando do trabalho, se ele sofrer algum tipo de acidente, então esse acidente não será mais enquadrado como acidente de trabalho, porque até ontem era, né? Sempre foi incorporado esse entendimento pela Justiça do Trabalho como um acidente de trabalho, porque ele estava indo ou voltando, esse trabalhador ou essa trabalhadora, do seu trabalho. Agora que nós estamos vivendo um momento histórico muito difícil, onde o capital ataca o trabalho, a força de trabalho, de uma forma selvagem e voraz, jamais vista, né, retirando vários direitos dos trabalhadores, o Bolsonaro, né, a serviço desse capital, ele publica uma medida provisória, encaminha uma medida provisória para o Congresso Nacional, né, exatamente retirando esse benefício, esse direito e esse entendimento. Então, o Bolsonaro fazer isso, a gente sabe que ele está a serviço dessa lógica de expropriação dos direitos dos trabalhadores. Ele vai expoliar tudo o que ele puder dos trabalhadores, como fez agora com a taxação do seguro-desemprego. Então, um desempregado está sendo taxado, quando a nossa luta tem sido para taxar as grandes fortunas, os ricos, as grandes riquezas. O Bolsonaro está taxando o desempregado. Isso é um absurdo. Congelou o salário mínimo do Brasil. Enfim, agora, o Departamento de Perícias Médicas, a Casa dos Horrores do Estado de São Paulo, né, que tanto maltrata os seus servidores naquelas perícias médicas, senhor presidente, agora publicou esse comunicado rapidamente, né, punindo os servidores, já reconhecendo rapidamente. Eu fico chocado com o governo estadual aqui, do Dória, dos governos do PSDB. Então, para prejudicar, para retirar direitos dos servidores, ele é muito rápido. A medida provisória mal foi publicada, foi enviada ao Congresso Nacional. Imediatamente o governo, através do Departamento de Perícias Médicas, publica já aqui um comunicado, retirando, né, esse enquadramento dos trabalhadores, dos nossos servidores. Agora, quando é para cumprir uma lei que beneficia os trabalhadores, ele não cumpre. Por exemplo, a lei da database salarial não é cumprida. A lei da jornada do piso salarial não é cumprida no Estado de São Paulo. A lei federal do salário, do piso nacional salarial não é cumprida. A lei que nós aprovamos aqui, a lei 15.830, que garante a diminuição do número de alunos em salas com matrículas de crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência física ou mental ou intelectual, né? Essa lei também não é cumprida no Estado de São Paulo, e tantas outras. O Plano Estadual de Educação, que a lei estadual não é cumprida pelo governo estadual, muito menos o Plano Nacional, que deveria ser cumprido, não é cumprido no Estado de São Paulo. Agora, quando é para prejudicar, quando é para afrontar direitos, quando é para afrontar a dignidade dos trabalhadores do Estado de São Paulo, o governo é ágil, é rápido. Por isso que ele publicou aqui
esse comunicado, né? Lembrando que o Departamento de Perícias Médicas, senhor presidente, que deveria estar na área da saúde, está exatamente dentro da Secretaria da Fazenda e do Planejamento, cujo secretário é o banqueiro Henrique Meirelles, aquele que foi ministro do governo corrupto do Temer, aquele que está a serviço dos rentistas e dos especuladores da dívida pública, dos banqueiros nacionais e internacionais. Ele é o secretário da Fazenda e o Departamento de Perícias Médicas está subordinado à Secretaria da Fazenda. Isso é um absurdo total. Então, fica aqui o nosso repúdio. Nós estamos já estudando aqui medidas, senhor presidente, para pedir a revogação aqui desse comunicado do Departamento de Perícias Médicas, que é uma afronta aos trabalhadores e trabalhadoras dos serviços públicos do Estado de São Paulo. Obrigado, deputado. Chamamos agora o deputado Major Meca, deputado Jorge Wilson, deputado Roberto Moraes, deputada Marta Costa, deputado Conte Lopes, deputado Dirceu Dalben, deputado César, deputado Sargento Neri, deputada Analice Fernandes, deputada delegada Graciela, deputada Márcia Lula Lia, deputado Carlos César, deputado Daniel José, deputado Rafael Silva, deputada doutora Damares Moura, deputado Reinaldo Augusto, deputado Itamar Borges, deputado Rodrigo Moraes, deputado Gil Diniz, deputado Alex Madureira, deputado Tenente Nascimento, deputado Ed Thomas, deputado Alice Brandão, deputada Beth Saão. Passamos à lista suplementar. Deputado Delegado Olim, deputado Coronel Telhada. Obrigado. Vai falar. Deputado Enio Lula Tato, deputado Carlos Gianazzi. Senhor presidente, o mês de novembro é o mês da consciência negra. É o mês que nós temos a comemoração, principalmente do dia 20 de novembro, né, que é uma homenagem ao grande símbolo de resistência contra a escravidão, que foi o Zumbi dos Palmares. Inclusive é feriado em alguns municípios, em algumas regiões do Brasil. Aqui na capital, por exemplo, é feriado, na cidade de Sorocaba é feriado, inclusive uma lei aprovada lá pelo nosso deputado do PSOL, Raul Seixas, o deputado, ele gosta do Raul Seixas, eu sei, toca músicas do Raul Seixas, o nosso deputado Raul Marcelo, que na época era vereador e aprovou essa lei em Sorocaba, senhor presidente. E eu ajudei a aprovar aqui quando era vereador em São Paulo, na Câmara Municipal. E, bom, o fato é que o Brasil tem um racismo estrutural que atravessa todas as instituições brasileiras, todos os segmentos da nossa sociedade, a família, a igreja, o parlamento, as forças armadas, o judiciário, todos os seus sindicatos dos trabalhadores, os empresariais. O racismo é estrutural, atravessa o nosso pensamento por conta dos quase 400 anos de escravidão. Isso deixou marcas profundas na alma do Brasil e na estrutura de funcionamento do país. E a nossa luta histórica é no sentido de superar e erradicar esse racismo estrutural. Por isso que nós temos as comemorações, as datas, nós temos políticas afirmativas, cotas raciais, no sentido de minimamente tentar fazer uma reparação. Não resolve a situação, porque a situação é muito grave, né, em relação à herança da escravidão ainda na vida do Brasil. Mas já é alguma coisa, deveria ser alguma coisa. Mesmo assim, tem muita resistência de setores da sociedade que não entendem esse fato histórico, né, que produz o racismo estrutural e que é alimentado no nosso cotidiano, nos vários segmentos que eu citei aqui. Agora, nós estamos perplexos, senhor presidente, com a nomeação, né, de uma pessoa para a Fundação Palmares. A Fundação Palmares é um órgão da Secretaria Nacional de Cultura, era do MEC, do MINC, do Ministério da Cultura, que foi praticamente extinto, né, virou, acho que, Secretaria da Cultura Nacional, e dentro tem uma espécie de uma autarquia, que é uma fundação, na verdade, uma Fundação Palmares. E o governo Bolsonaro, na sua lógica de destruir as instituições, ele nomeou uma pessoa, que eu nem conhecia, um tal de Sérgio Nascimento Camargo,
que me parece que é um jornalista negro, mas que é contra todo tipo de movimentação que eu citei agora, para erradicar o racismo, né? Contra o dia, ele disse que quer erradicar, que é contra o Dia Nacional da Consciência Negra, é contra o movimento negro, disse, tem várias frases, porque toda a imprensa está falando isso, senhor presidente, né? Todos os jornais do Brasil estão, né, no mesmo aí diapasão, dizendo que isso é um absurdo, porque como você nomeia um homem negro, uma pessoa negra, para uma fundação importante para combater o racismo, e essa pessoa, né, faz o contrário, reforça o preconceito racial através das suas afirmações, né? Coisas absurdas foram ditas por ele, estão sendo ditas. Tanto é que ele tem um irmão, o irmão dele foi às redes sociais agora, veio a público dizer que é uma vergonha, ele tem vergonha do próprio irmão, ele é negro também, logicamente, e ele critica o irmão dele dizendo que ele é um capitão do mato, né? Um absurdo, senhor presidente, isso aqui é um escárnio total, né, à luta contra o racismo, contra a erradicação da discriminação racial, que tem que ser combatida em todas as áreas, né? Nós já avançamos na Constituição Federal, no artigo 5º, está lá, o racismo é crime inafiançável e imprescritível. Nós temos a lei do racismo, nós temos também uma legislação, a própria LDB, na área da educação, que é a minha área de atuação, como professor, como diretor de escola, nós aprovamos, né, em 2003, na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a obrigatoriedade, né, do estudo da cultura afro-brasileira, da história da África, da história de resistência do povo negro contra a escravidão, contra o racismo. Hoje, esse é um conteúdo obrigatório em todas as escolas públicas e privadas do Brasil. Nós temos avanços do ponto de vista legal, o movimento negro avançando, nós estamos avançando na consciência da negritude, da importância do negro na história do Brasil e, sobretudo, hoje. Há um avanço nesse sentido, embora o Brasil continue sendo um país extremamente racista. Então, senhor presidente, eu quero repudiar aqui a nomeação desse senhor Sérgio Nascimento Camargo, que, embora seja da raça negra, mas se coloca contra os negros. Agora, Paulo Freire explica isso, senhor presidente, para concluir, senhor presidente. Vossa Excelência tem mais uma inscrição, então já vamos encerrar esse. Vossa Excelência tem mais uma inscrição de 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Então, senhor presidente, o Paulo Freire, o grande educador do mundo, não só do Brasil, já explicava, disse o seguinte, que o oprimido hospeda dentro dele o opressor, e que quando a educação não é libertadora, quando a educação não é emancipadora, o grande sonho do educando, do aluno, é ser o opressor. Ele se identifica com o opressor. Então, isso explica, por exemplo, essa figura, né? Agora, é um absurdo, ele não pode ser nomeado nesse cargo, se ele vai militar contra os negros, contra o movimento negro, contra as conquistas já efetuadas pelo movimento negro, pelo povo negro no Brasil. Não pode, é um descalabro. Nós, o pessoal, já entramos com medidas judiciais contra a nomeação dessa pessoa, senhor presidente. Isso é um absurdo total. Fica aqui o nosso protesto e a nossa indignação. E para concluir, senhor presidente, o meu pronunciamento de hoje, a minha intervenção de hoje, não posso deixar aqui de também manifestar a minha indignação com esse projeto de antirreforma da Previdência do governo Dória, que está sendo debatido, não está sendo praticamente debatido aqui na Assembleia Legislativa, porque, infelizmente, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Cauê Macris, a serviço do governo Dória, né, sendo até mais realista do que o rei, está atropelando todos os ritos, né? Não há debate algum, senhor presidente. Eles estão correndo, atropelando aqui o regimento, né, chamando comissões do dia para a noite, sem que haja, aí, não teve nenhuma audiência pública agora, foi chamada só para segunda-feira, às 14h, mas um absurdo esse rito rápido e sumário aqui de tramitação de um projeto que deveria ser amplamente debatido, um projeto perverso de confisco salarial, que vai prejudicar imensamente
os servidores e servidoras do Estado de São Paulo, vai elevar a idade mínima para a aposentadoria, vai rebaixar os salários, os proventos de quem se aposentar, vai diminuir quase que pela metade a pensão. Se um professor morre, a pensão para sua esposa será reduzida a 50%. É um projeto nefasto, perverso, pior que aquele aprovado no Congresso Nacional, pior que o projeto do Bolsonaro. Então, ele é ruim mesmo, senhor presidente. Então, tem vários ataques aos trabalhadores, as emendas que foram apresentadas, mais de 150 emendas foram todas rejeitadas na primeira comissão. Enfim, eu queria manifestar o nosso protesto, mas também a nossa luta. Na semana que vem, terça-feira, haverá uma grande manifestação aqui na porta da Assembleia Legislativa, não só com os professores, estaremos todos lá. A POSP está chamando uma grande assembleia, mas também nós teremos a presença de todas as outras categorias profissionais, de várias entidades, sindicatos, associações de servidores, fazendo a luta contra a antirreforma da Previdência, que vai inviabilizar, senhor presidente, na verdade, o acesso dos servidores à Previdência. E as mulheres, as trabalhadoras, serão as mais atingidas pela antirreforma do Dória. Serão altamente penalizadas. É um absurdo assim, o teor dessa reforma. Porque nós queremos debater, senhor presidente, a questão da Previdência aqui com o secretário da Fazenda, que não veio ainda na Assembleia Legislativa. Eles mandam o presidente da São Paulo Previdência, mas ele tem a limitação dele, técnica ali, jurídica. Nós queremos debater a questão da dívida do Estado, a dívida pública, a dívida ativa do Estado de São Paulo, que já passa de 340 bilhões de reais, que não é cobrada. Nós queremos debater aqui a política de desoneração, que entrega para o capital privado mais de 20 bilhões por ano no Estado. Nós queremos debater a dívida do Estado com a São Paulo Previdência, o dinheiro que ela deve para a São Paulo Previdência, que foi aquele dinheiro que foi retirado do nosso antigo IPESP e não foi devolvido, senhor presidente. Eram mais de 100 bilhões de reais, me lembro, em 2007, quando houve a primeira reforma da Previdência estadual, ainda no governo Serra. Nós queremos esse dinheiro de volta, esse dinheiro pertence aos trabalhadores, aos servidores públicos. Então, não tem dívida da Previdência estadual. Nós já tivemos reforma da Previdência. Aliás, os trabalhadores do Estado de São Paulo já foram vítimas da reforma da Emenda 20, a emenda que foi aprovada em 1998, no governo Fernando Henrique Cardoso. Depois foram vítimas da Emenda 41, do governo Lula. Depois foram, antes disso, e depois em 2007, foram vítimas da reforma da Previdência Estadual, do ex-governador Serra. Depois nós tivemos mais uma reforma em 2011 do governo Alckmin, que criou a Previdência Complementar, São Paulo Previdência Complementar. Então, os servidores já foram punidos, já pagaram a conta do arroxo, senhor presidente. Agora vem mais uma expoliação dos nossos servidores e nós vamos lutar até o fim, até a vitória final contra esse projeto de destruição da Previdência Estadual. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais nenhum orador e havendo acordo entre as lideranças, eu solicito o levantamento desta sessão. Regimental, nobre deputado, senhoras deputadas e senhores deputados, havendo acordo de lideranças, essa presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca Vossas Excelências para a sessão ordinária de segunda-feira, a hora regimental sem ordem do dia. Lembrando-nos ainda da sessão solene a realizar-se hoje, às 20 horas, com a finalidade de homenagear a Semana Cultural Gospel no Estado de São Paulo. Da sessão solene a realizar-se na segunda-feira, às 10 horas, com a finalidade de outorgar o colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo, ao coronel PM Ricardo Augusto Nascimento de Melo Araújo e ao professor Luiz Carlos Molion e ao doutor Antônio Ferreira Pinto. Está levantada a sessão. Presidida pelo deputado Gilmaci Santos, do Republicanos, encerramos, portanto, os trabalhos de hoje desta sessão ordinária, transmitida ao vivo pela Rede Alesp, na internet, através do nosso site oal.sp.gov.br e também no YouTube. Lembrando a você, telespectador, que a próxima sessão ordinária
acontece na segunda-feira, a partir das 2h30 da tarde. Você continue aí ligado na programação da Rede Alesp.